todo casal vai sentir ciúme uma hora ou outra. O que vai diferenciar de fato se o casal vai ser prejudicado... Mas não tem isso. É isso. Você tem raiva, você é um ser humano, você vai ter raiva e não tem jeito, né, amor? Essa daqui é polêmica. Essa daqui é bem polêmica mesmo, né? Começando. Os dois acabam colocando a responsabilidade no outro e aí a pessoa em si não consegue... Quando você vê, por exemplo, o Guilherme me traiu. Consegue... Então não é aquilo lá, enquanto ela estiver gritando, agradeça, né? Então por isso que surgiu a educação positiva. Esse é o podcast feito pro casal. Esse é o de casal pra casal. Eu sei que você entrou nesse vídeo achando que ia ter uma roda aqui pra gente conversar com as pessoas que terminaram o relacionamento, mas esse vídeo a gente vai fazer como se a gente estivesse respondendo as pessoas que, na verdade, mandaram as perguntas pra gente. A gente selecionou perguntas de pessoas que terminaram pra gente conseguir responder pra essas pessoas. Então é como se fosse 10 pessoas, não imaginárias, mas virtuais, como se fosse isso. Sim. E a gente vai responder essas 10 pessoas como se fosse uma roda de fato, né, amor? Sim. Uma roda de debate aqui. Vão ser perguntas polêmicas de pessoas, de casais que se separaram versus a gente, né, amor? Versus a gente que tá junto aqui. Um casal que trabalha pra melhorar o relacionamento. E tudo isso vai acontecer dentro de 6 minutos. Então, cada pergunta, vão ter 10 perguntas de 10 casais diferentes. E a gente vai responder tudo em 6 minutos. Tudo então, não. Cada uma em 6 minutos. Vai ser apressado, né? Algumas perguntas a gente vai ter que tentar responder mais rápido, né, amor? Eu não sei, eu acho que 6 minutos dá bastante até. É verdade, depende. Talvez dê até pra baixar uma ou outra pergunta, né? Se a gente conseguir responder na metade ainda, a gente é impressionante. É verdade. Faz a primeira pergunta que eu vou apertar aqui. Quem tá assistindo o vídeo tá vendo que tem um timer aqui. Perfeito. Primeira pergunta. Por que eu sentia que falava, mas nunca era realmente ouvida? Comecei aqui o timer. Ou ouvido, né? Então, nesse caso, tem algumas hipóteses, né? Tem alguns tipos de pergunta, né, amor? Que é difícil da gente responder com precisão. Sim. Porque vai depender muito do caso, né? Com certeza. E nesse caso é uma pergunta totalmente a ver com isso. Por quê? Porque, olha só, porque eu sentia que falava, mas nunca era realmente ouvido ou ouvida, isso daqui pode ser muito bem uma questão de comunicação, que tava uma falha na comunicação, ou que a pessoa não se sentia ouvida porque, de fato, o outro ou a outra pessoa não ouvia mesmo. Não queria ouvir Não mesmo. queria ouvir, né? Não tinha vontade de ouvir, simplesmente, né? As duas são possibilidades cabíveis, né, amor? Sim. Qual que como é que a gente consegue diferenciar as duas, né? Porque, claro que, assim, vai ter momentos em que a gente não vai se sentir ouvido, mas pode ter essa dúvida. Será que é porque a gente não tá comunicando direito, porque tem essa opção que a nem disse? Sim. Ou que a gente... Nossa, o gato tá atrapalhando aqui. Ou que a gente, por acaso, a pessoa não tá ouvindo de fato. Então, como é que a gente pode diferenciar? Você quer falar sobre isso? Para diferenciar essas duas coisas, é importante a gente observar bem. Então, dentro do relacionamento, você para e pensa assim, tá, eu vou falar pra ele, vou propor pra ele que, por exemplo, quando eu vou falar eu vou falar pra ele que eu quero que a nossa comunicação seja melhor. Olha, amor, eu tô vendo aqui, observando o nosso relacionamento, a nossa comunicação tá meio ruim, e eu queria que melhorasse. E eu tenho uma solução aqui pra gente tentar fazer. Você topa? E aí, se ele engajar e falar, não, claro, com certeza, faria, né? Ou se a pessoa engajar, a mulher também engajar, aí você pode considerar que a pessoa, ela... Como é que fala? Ela não tá sabendo se comunicar. Dá pra entender isso daqui, sabe? Por quê? Exato. Se a pessoa responde positivamente que quer participar disso aqui, quer tentar melhorar a comunicação dos dois, é porque provavelmente a comunicação tá sendo um problema pra pessoa, né? Sim. Então, e se ela responder negativamente, tipo, amor, eu não quero, esse negócio é frescura, isso eu não quero saber disso daí. Bem, você pode presumir, dá pra você presumir por aí que talvez a pessoa não queira realmente, né, melhorar a comunicação, que não queira de fato ouvir. Então, o que seria uma boa ideia, né, pra você fazer? Você que se separou e às vezes tá no próximo relacionamento, ou você que já tá no relacionamento e quer tentar testar isso daqui, quer tentar melhorar a comunicação dos dois. Presumir que o problema, na verdade, é que o outro não tá sabendo se comunicar. Sim. Porque se você presume isso, automaticamente você vai na tentativa de descobrir isso. Então vai perguntar pra pessoa, né? Amor, vamos tentar melhorar a nossa comunicação, vamos tentar fazer isso aqui? E aí, de qualquer jeito, você vai descobrir se é um ou outro. E claro,
né? Tudo depende de um contexto grande, né? É importante a Sim. gente deixar claro isso daqui. Pode ser que, por exemplo, uma semana a pessoa esteja ansiosa, esteja acontecendo um problema na vida dela, e de fato pode ser que ela responda negativamente, né? Não dá pra falar que assim, Com respondeu certeza. uma vez negativamente, é isso e pronto. É interessante talvez a pessoa até insistir algumas vezes mais, né? Tentar propor algumas vezes mais, assim, numa semana que seja a pessoa estiver mais calma, Sim. tiver sem algum problema, porque, né, a gente é ser humano, né? Vai ter dias que a gente vai responder negativamente. As Interessante. pessoas, ó. Oxê! Nossa, Nossa, você botou 6 horas, amor! mentira. Então, Ai, meu Deus. na verdade, a Lê botou 6 horas aqui, mas passou 4 minutos. A gente conseguiu. Eu acho que assim, a resposta tá bem respondida. Você Tá acha bem que respondida. já que a gente meio que tá no virtual, amor, você acha que a pessoa que perguntou isso aqui perguntaria alguma outra coisa? Tipo, tentaria Deixa eu ver. questionar alguma outra coisa? Bem, a gente tentou responder qual que é a diferença, né? Porque Como eu saber a sentia que falava, mas nunca era realmente ouvido. Eu acho, amor, que essa pessoa perguntaria alguma coisa assim, falaria, né? Debateria, né? Já que tá no debate, né? Virtual. Eu já coloquei os 2 minutos. Falaria alguma coisa assim, mas é porque você não convivia com ele, ele era uma pessoa que eu falava e automaticamente ele já escapava, já eu tentava comunicar alguma coisa e automaticamente ele fugia da situação. Sim. E aí, nesse caso, você tem alguma coisa a comentar primeiro? Olha, nesse caso, né, o que pode ser, né? Se os dois estão com uma comunicação muito falha já há muito tempo, né, e assim, uma comunicação às vezes mais agressiva um com o outro, ou uma comunicação de fato mais invasiva um com o outro, tem esse costume já, de fato pode acontecer, né, da pessoa acabar fugindo no primeiro momento que tiver um sinal de briga, né? E aí é importante ter o que a gente falou antes, né? Propor essa comunicação melhorada entre o casal, né? Tentar melhorar entre os dois essa comunicação. Ou também a pessoa pode pode ter dificuldade de expressar suas emoções. Então, ele não conversava, ele não engajava comigo, não tinha essa troca. Às vezes porque a pessoa tem essa dificuldade de demonstrar sua emoção, demonstrar sua vulnerabilidade, as suas questões, né, problemas, porque ela nunca não era acostumada a fazer isso. Então, nesses casos também a comunicação resolveria bastante. Com certeza. E também você mostrar que tá lá, né, pra escutar a pessoa. Então, trabalhar isso juntos e deixar bem claro, né, amor, se você tem essa dificuldade de expressar suas emoções, saiba que comigo você não precisa ter. Né? E automaticamente quando a gente ouve o outro tem a melhor intenção da pessoa de ouvir a gente também, né? A gente precisa ouvir pra ser ouvido também, né? E bem, nesse caso pode ser a solução. Opa! 7 segundos aqui, Certinho? ó. A gente conseguiu certinho aqui, ó. Que legal. Faltando 6 segundos aqui. Amor, Perfeito. vamos pra próxima pergunta do outro debate aí. Tá, nosso segunda debate. pergunta. Será que o ciúme foi o que destruiu a gente? Perfeito. O nosso Vai. gato tá estourando de fundo, tá, gente? Me ama aí. Tô mesmo. O nosso gato. Ele é meio doido. Será que o ciúme... Bom, nesse caso aí do ciúme, né? A verdade é que, assim, a gente às vezes coloca a culpa numa emoção específica. O problema, às vezes, a gente coloca na emoção. No caso do ciúme, é uma emoção, né? A gente coloca na emoção a culpa como se a raiva não destruiu nosso relacionamento, a tristeza destruiu nosso relacionamento. Ansiedade. Mas o problema não é a emoção em si, né? O problema é a nossa forma que a gente lida com a emoção. A forma com que a gente se comporta através dessa emoção. Eu posso sentir raiva e mesmo assim me guardar, né, esperar 5 minutos ali e ir falar com o Guilherme. E o ciúme também é igual. Você pode sentir o ciúme, você vai sentir ciúme. Só que o que diferencia é uma pessoa que consegue lidar com essa forma de se comunicar, né, de depois, na hora do comportamento mesmo, e expressar as coisas com a pessoa Que difere de fato, né? difere. Porque assim, olha só, a verdade é, todo casal vai sentir ciúme uma hora ou outra. O que vai diferenciar de fato se o casal vai ser prejudicado pela forma como lida com os ciúmes é de fato isso, né? É a forma como você lida com o ciúme e não o ciúme em si. E aí, isso é muito interessante porque isso é meio revelador, na verdade, né, amor? Isso é meio... abre a nossa mente. Por quê? Porque quando a gente descobre que o problema não é a emoção em si. Por quê? Quando é a emoção em si, a gente não tem muito o que fazer, né? Porque, pô, foi o ciúme só. pronto. Se não tivesse ciúme na relação, Aham. a gente estaria tranquilo. Uma pergunta da pessoa ali. Então, Possível. poderia ter. Eu só vou terminar o raciocínio, que é o seguinte. Quando a gente descobre que o problema não é a emoção, guarda essa pergunta aí pra você fazer daqui a pouco. Tá. Quando não é a emoção, mas sim a forma que a gente lida,
Mudou tudo, por quê? Agora a gente controla, agora a gente consegue fazer alguma coisa. Agora mudou, já não é o problema, não é o ciúme em si, o problema é como lidamos com ele. E aí a gente pode mexer. Agora que você falou, né? Se a gente, como é que é? Se a gente não tivesse tido esse ciúme, nossa, não sei nem se isso existe no português. Se a gente não tivesse esse ciúme, talvez não teria acabado. Então, mas aí, né? Você quer responder primeiro isso daqui ou não? Não, eu tô perguntando. Então tá. Ó, nesse caso aqui, é muito. É como assim? É como se fosse uma utopia, né? Que a gente fala, né? Que é o lugar que. Utopia do grego é o lugar que não existe. Então, como assim? É um lugar. Isso é impossível de acontecer. Porque a gente vai ter ciúme. Não tem essa realidade de não ter ciúme. Sabe? É como se fosse assim. Se eu não tivesse tristeza no mundo, tudo ficaria bem. Então não tem como eu nunca mais ter ciúme. Impossível. Sabe? É uma emoção. É tipo, como é que você nunca mais vai ter tristeza? Como é que você nunca mais vai ter raiva? Não tem como, assim. Se não tivesse raiva, eu estaria bem. Então, mas não tem isso. É isso. Você tem raiva, você é um ser humano, você vai ter raiva e não tem jeito, né, amor? Você vai ter esses sentimentos. Por quê? O ser humano tem sentimentos. Né? Você vai ter vergonha, você vai ter raiva, você vai ter tristeza, você vai ter ciúme, você vai ter todas essas emoções, inveja. E é isso, a gente é um ser humano, né? E o problema é como a gente lida com ele. Sim. Então guardem isso pra vida de vocês. Qualquer coisa, ansiedade também. O problema não é você ter ansiedade, ficar ansioso com algumas coisas, mas sim a forma com que você lida com essa ansiedade. Você lida com essa ansiedade bebendo? Você lida com essa ansiedade fumando? Exatamente. Sabe? Essa parte do comportamento é o que pode mudar a chave ali, sabe? Então, é tudo isso. Então, ciúme também. Se eu lido com ciúme de uma forma explosiva, sempre com o Guilherme, então isso vai prejudicar o nosso relacionamento. Já que a gente acaba tomando essa questão de... A gente acaba usando a emoção pra impulsionar outras coisas que fazem mal pro relacionamento, nesse caso aí, né? E agora, a emoção, a gente olha às vezes a raiva, a ansiedade, inveja, ciúme como se fosse uma coisa assim, claramente negativa, né? Só que não necessariamente, né? A gente precisa de ansiedade pra viver a vida. Porque se não tiver ansiedade, a gente morreria já. A nossa espécie nem teria sobrevivido até hoje se não tivesse ansiedade. Porque a ansiedade é importante pra gente. Porque sem ansiedade, o que acontece? A gente olharia uma cobra ali e não pensaria, será que essa cobra vai me picar? Eu diria, não, essa cobra não vai picar não, vou tocar nela. O ciúme poderia ser o quê? Pra que serve o ciúme, na verdade, né? Vamos ver se eu tenho tempo pra isso. 1 minuto. Tá, o ciúme basicamente é o seguinte. Qual que é pra que ele serve? Pra proteger o nosso relacionamento. E quando que ele é ativado? Quando a gente percebe algum perigo no nosso relacionamento. Então, quando a gente percebe uma ameaça, lembrando, percebe uma ameaça, não necessariamente tem uma ameaça em si, mas a gente percebe que o nosso relacionamento especial está sendo ameaçado. Então, no caso, nosso relacionamento aqui. E ele serve, então, para proteger. Ciúme. Isso é a espécie, né? A gente, na verdade, o Homo sapiens, né? Na verdade, todas as espécies que se reproduzem, eles precisam colocar a cria deles, a prole, pra frente, né? Então, eles precisam ali procriar. E se eles são ameaçados, né? Tem alguém ali paparicando a minha esposa. Então isso é um alerta para que a gente fique com ciúmes e não seja roubado a nossa genética que vai ser passada para frente. Exatamente. Porque a gente quer passar a nossa prole e não a prole da outra pessoa. A gente quer a nossa genética passar para frente. E é totalmente isso daí, né? Então ele serve exatamente para isso, para proteger, né? Agora, a gente já sabe já, né? Nem sempre a gente consegue, por causa do ciúme, proteger. Mas é a função dele. Aqui, ó. Já foi. Acabou o tempo. Nossa, mas ele dá uma piscada aqui. Quem tá olhando aqui, ó, no podcast tá dando uma piscada na tela legal aqui. Ele dá uma piscada quando acaba o tempo. Entendi. Tá, então a segunda pergunta eu acho que foi respondida. Não tivemos tempo para várias perguntas aqui dentro da pergunta, mas acho que foi mais respondida, né? Qual que é o terceiro casal que você separou, amor? Se no começo era tão bom, por que acabou desse jeito? Justamente no começo do relacionamento que a gente tem a fase principalmente da paixão, né, amor? Calma aí, vamos aqui, ó, tem que apertar o botão, quase que eu esqueci aqui, ó. É verdade, hein? Começar, quase que eu ultrapassei, né, porque tem que responder em 6 minutos, né? Bem, no começo a gente tem a paixão no relacionamento, né? E claro que no começo
tem menos problemas também no relacionamento, porque Sim. a gente conhece menos a pessoa, né? Então Sim. tem menos esses conflitos. E com o passar do tempo, na verdade, a gente vai tendo mais conflitos. Porque no começo era aquela paixão. E aí, por exemplo, no nosso relacionamento também. No começo era muita paixão. E aí, depois, no meio ali, quando a gente veio morar junto, começou a surgir os problemas. Porque foi conhecendo ainda mais profundamente o outro, Isso. né? E teve mais outro na vida, né? Exatamente. E aí, depois que surgem esses problemas, se o casal não consegue como fala, solucionar eles, aí que pode causar um término e ter essa sensação de no começo era tão bom e por que acabou desse jeito, né? Exatamente, né? Interessante que nem eu disse, né? Desde o começo do podcast, e no caso, não sei se você tá vendo por vídeo ou não, mas eu e a Letícia aqui, a gente tá com outras roupas porque é outro dia, porque o áudio bugou e a gente teve que gravar aqui. Então, se eu repetir alguma coisa no começo do podcast é porque eu não lembro tudo também. Mas, o relacionamento é um músculo, né? Como se fosse uma espécie de músculo. Sim. E, bem, não é porque você nasceu, sei lá, um pouco forte ou uma época foi forte que ele vai manter forte, né? Se você deixa de trabalhar o músculo, então nesse caso, se você deixa de trabalhar o relacionamento, é provável que ele vai enfraquecendo, né, com o tempo. Atrofiar. Né? Né? Vai atrofiando. E aí que é o problema. Então, é até natural de acontecer se o casal não trabalhar o relacionamento, vai enfraquecendo. Talvez se eu e a Letícia deixar de trabalhar o relacionamento agora, talvez não, né? Com certeza vai enfraquecendo e chega uma hora que a gente, de uma certa forma, vai ser que nem os casais que estão quase separando falam, quase desconhecidos, né? Como se fosse isso, né, amor? Com certeza. Então Eu é acho importante. que a gente respondeu essa daqui, né? Respondeu, ó. Tempo recorde, 2 minutos, Olha! ó. Quem tá vendo aqui, ó. Boa. Certo, qual que é o próximo, amor? Quarta pergunta. Por que parecia que eu lutava sozinho pelo relacionamento? Essa daqui é polêmica. Essa daqui é Vai. bem polêmica mesmo, né? Começando os 6 minutos. Olha só, que nem a primeira pergunta que eu lembro que a gente respondeu, que dependia muito do contexto, né? Nesse caso é parecido também, de certa forma parecida, né, amor? Porque pode ser realmente que você tá lutando sozinho, porque você realmente está lutando sozinho, ou talvez porque o outro esteja lutando de uma forma diferente, talvez, que você, de uma forma que talvez você não perceba, né, amor? Ou talvez também há ali uma falha na comunicação e os dois não estão conseguindo, sabe, andar juntos, porque a gente tem essa questão, né? Se não tá bem comunicado, um vai querer uma coisa, o outro vai querer outra coisa, e os dois vão caminhar em caminhos diferentes. E aí tem essa sensação também, né, de, eu tô certeza. caminhando sozinho pelo nosso relacionamento. Às vezes pro outro tá tranquilo daquela forma. Você tá se incomodando com alguma coisa, só que por conta da falha na comunicação, ou porque um não escuta, o outro não sabe comunicar, ou vice-versa, aí pode acontecer essa falha, então os dois estão caminhando em caminhos distintos. Exatamente, né? É assim, vamos pegar aqui uma comparação com uma empresa, né? Como se os dois chefes da empresa tivessem para outras direções, né? Fazendo outras Sim. coisas totalmente diferentes. Sim. Então, no caso do relacionamento mesmo, né? Seria o equivalente, por exemplo, de uma pessoa. Vamos lá. Eu tô trabalhando, a Letícia tá trabalhando pra ter filhos. Então, quer ter filhos. E eu não quero ter filhos. Então, assim, é óbvio que pra ela vai parecer que eu não tô trabalhando no relacionamento. Por quê? Porque eu tô pensando em outra coisa, sei lá, na minha cabeça. Eu quero uma casa gigante. Sim. Não, eu quero uma casa pequena mesmo, porque a gente vai ter filho mesmo na minha cabeça. Agora, pra Letícia... Ai, meu Deus! Tivemos um problema técnico aqui, a nossa gata derrubou a nossa iluminação, mas estamos de volta e o Estamos tempo de tá volta. rolando. Então, seria o equivalente de fato a isso acontecer, né? Eu tá querendo outro objetivo, a Letícia querendo outro, então óbvio que pra ela, eu não vou estar trabalhando e também pra mim, talvez, pra Letícia ela não vai estar trabalhando. Também. Pra mim, a Letícia não vai estar trabalhando também. Por quê? Às vezes pra mim é o quê? Não, eu quero uma casa pequena, porque a gente não vai ter filho e a gente vai poder economizar. A Letícia não trabalha pro relacionamento. A Letícia não trabalha pra economizar dinheiro aqui em casa. Ela quer uma casa grande. Pra que quer uma casa grande? Sabe? Então pode criar isso daqui. Mas pode ser que também seja uma falta de alinhamento entre o casal, que nem a Letícia disse, né? Então, o casal alinhar, falar assim... De qualquer jeito, na verdade, vai ajudar, né, amor? Chegar e falar assim pro outro, olha, eu queria muito... No caso, sei lá, ter filho. Eu queria que a gente se organizasse para no futuro ter filhos, né? E aí trabalhar isso daqui. Mas mesmo, então, Guilherme, eu não quero ter filho agora. Então vamos trabalhar para melhorar a comunicação, por exemplo. Vamos trabalhar para resolver o problema do relacionamento. E dizer a importância no caso disso, né? Porque só falar o problema não vai ajudar. Agora, se você falar a importância junto, talvez
melhore para conseguir ter essa Sim. comunicação. Né? E uma importância também que a gente precisa pontuar, vai dar tempo, será? Ó, a gente tem 2 minutos, amor. Acho que dá. Pra gente pontuar Não sei. é que se a gente coloca no outro a responsabilidade de mudança, isso acaba afetando na efetividade de mudança, né? De melhorar o relacionamento. Porque a gente precisa sempre ter em mente o que eu posso fazer para melhorar o nosso relacionamento e não o que o outro precisa fazer para melhorar o relacionamento. Porque imagina, se eu tô pensando o que o Guilherme Interessante pode isso fazer daí. para melhorar o relacionamento e o Guilherme também tá pensando o que a Letícia pode fazer para melhorar o relacionamento e ficar falando, você tem que melhorar isso, você tem que melhorar isso daqui, os dois acabam colocando a responsabilidade no outro e aí a pessoa em si não consegue melhorar, porque ela não tá disposta a melhorar, ela não tá pensando, eu tô errando, ela coloca, como é que fala? A responsabilidade na pessoa, no outro, né? E isso daí vai causar frustração na pessoa, Sim. né? Porque como é uma coisa que a pessoa não controla, né? A gente já se frustra com a gente mesmo, né, amor? A gente, sei lá, fala assim, eu vou fazer uma dieta e não faz a dieta. Já se frustra, meu Deus, Sim. nossa, por quê? Agora, imagina com outra pessoa que a gente nem controla, né, amor? Sim. E aí acaba rolando uma frustração lá e aqui. Então, se você... É interessante pensar, que nem você disse, né? Como? O que eu posso fazer, né? De Sim. fato, pra melhorar. Então, qualquer problema aqui... vou dar um exemplo aí pra gente falar um pouco, em 1 minuto, no caso. Então, não, eu só vou falar outra coisa. Se vocês estão aqui assistindo em casal, é importante vocês pensarem assim, o que eu posso fazer pra melhorar o relacionamento? Perfeito. Não colocar pro outro. Então, o que eu posso fazer pra melhorar a comunicação da gente? Eu tô vendo aqui, comigo mesma, que a comunicação tá falha. O que eu posso fazer pra escutar melhor o Guilherme? O que eu posso fazer pra me comunicar melhor com o Guilherme? Perfeito. E não o que ele deve fazer pra se comunicar melhor comigo. E ele também vê com ele mesmo. O que ele pode fazer, o que eu posso fazer pra melhorar o relacionamento, pra melhorar a comunicação. Beleza. Então, se vocês estão em casal, sempre tenha isso em mente. Todos os livros de relacionamentos falam sobre isso. Eu já vi umas 4 vezes citando em livros diferentes, com psicólogos diferentes também, de relacionamento. É uma coisa então, muito é uma importante. coisa muito Não, importante. na verdade, aqui, ó. Acabou aqui o tempo. Mas Acabou. só falar uma coisa só. Qualquer terapia efetiva, qualquer coisa efetiva sobre terapia, nem só de casal, mas de tudo, assim, sabe? Da vida em si, saúde mental, de relacionamento também. É importante ter essa coisa de se responsabilizar, sabe? O que eu posso fazer, né? Porque aí, como a gente não controla o outro, né? A gente consegue Sim. controlar a si mesmo. Então, qualquer coisa, qualquer terapia eficaz, de fato, tem isso daqui, né? Sim. Tanto pra, às vezes, depressão, pra ansiedade, tudo isso aqui. Porque a gente controla o nosso comportamento, né? E a gente consegue modificar esse tipo de coisa, a gente mesmo, né? Agora vamos pra próxima pergunta aqui do próximo casal Vamos lá. que se separou. E a gente vai O discutir próximo sobre é esse a assunto. quinta? Porque Quinta pergunta. Será que a rotina mata o amor mesmo? Perfeito. Pergunta polêmica. Será que E a muitas rotina pessoas vai matar o amor? Tem isso aqui, inclusive a gente tem um podcast só sobre isso, né, amor? É, sobre cair na rotina, tem um muito bom, podcast muito falando bom. sobre isso. É o episódio passado, inclusive. Se você não assistiu ainda, assiste lá, que é um Acho que não é episódio o muito passado, bom. é o penúltimo. É o penúltimo? Acho que é. Eu acho. Enfim, tem Enfim. 3 Tá aí, episódios. tem muito É pouco algum episódio. deles. Vai dar uma procurada aí que você vai encontrar. Então, a rotina não é o problema em si, a rotina, né, amor? Sim. A verdade é assim, a gente às vezes o casal que termina fala, não, o que matou a gente, acabou com a gente é a rotina, sabe? Só que o problema não é a rotina, né? O problema é como o casal enfrentou essa rotina, né? Sim, Às porque vezes- todo mundo tem uma rotina, né? Eu e o Guilherme, a gente tem uma rotina e não tem como fugir disso daqui, né? Sim. Não tem como a gente... Só se a gente viver muito loucamente, que todos os dias vai fazer coisas diferentes. Porque o relacionamento, principalmente quando você vira um casal casado, que tá morando na mesma casa, vai ter uma rotina. E aí que tá. O que a gente pode fazer por essa rotina? Certeza. Como que a gente vai agir dentro dessa rotina, mesmo tendo essa rotina? Então, o que destrói ali o relacionamento não é a rotina, mas sim o que a gente faz dentro dessa rotina. Que a gente vai fazendo dentro da rotina. É essa soma de coisas que a gente vai fazendo dentro da rotina, exatamente, amor. E é interessante, né? Tem até um casal de amigo. Peraí, eu apertei aqui no start. Tava na dúvida se eu comecei o tempo aqui. Tem um casal de amigo que se separou muito tempo atrás. Que acontece, né? Um deles falou o seguinte, falou,
morar junto é um problema, porque aí que o casal se separa mesmo, porque eles começam a conviver 24 horas um com o outro, e aí fica tendo problema entre o casal. Aham. Só que assim, é como se, então basicamente, a dica dele era o quê? Não more junto, basicamente, o que ele falou. Não more junto com a parceira ou com o parceiro, porque isso vai estragar o relacionamento. Sim. Só que assim, que nem a gente disse, né? Essa pessoa às vezes acaba lidando como? Essa pessoa lidou, na verdade, como se o problema fosse a rotina, né? O problema fosse morar junto e não como a gente age, né? Nessa morada junto, né? Aham. E quando a gente fala caiu na rotina, né? Como que a gente cai na rotina? É não fazendo nada. Então, às vezes, um casal que vive essa rotina sem fazer nada e percebe que tá caindo nessa rotina de fato, tá ficando extremamente monótono e gostaria de fazer coisas diferentes, né? É importante esse casal buscar fazer essas coisas diferentes juntos, né? Tentar alinhar um com o outro e falar assim, amor, tô caindo um pouco na rotina aqui, acho que, sei lá, eu queria fazer coisas diferentes, fazer alguma coisa diferente. Ah, mas Guilherme, sei lá, eu não consigo fazer isso aqui todo dia, não é todo dia, né, amor? É fazer de vez em quando alguma coisa De vez em diferente, quando. né? Ter uma criatividade pra conseguir ali Perfeito. trazer coisas novas no relacionamento também. Porque vai ter o casal que vai ter a rotina e não vai fazer nada e vai ficar ali todos os dias no celular, não olha na cara um do outro. E vai ter o casal que caiu nessa parte também, tá lá com o celular na frente assim, aí percebe e fala assim, nossa, nosso relacionamento tá indo por água abaixo porque a gente só fica no celular, não conversa mais, não faz as coisas. Então, a partir desse problema, o casal age. E aí ele fala, o que eu posso fazer pra modificar isso daqui? O que eu posso fazer pra não cair, não deixar piorar isso daqui? E essa é uma das coisas que as pessoas acham que vai acontecer, né? Se caiu, se entrou na rotina, não dá mais pra sair. Inclusive, uma pessoa falou pra mim esses dias, perguntou pra mim, né? Falou assim, vocês são um casal sincero, né? Por mais que estejam na rede social, vocês falam a verdade. Eu sinto isso. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Será que se eu for morar com o meu parceiro, né, que eu acho que é namorado agora, eu vou ter uma vida ruim, assim, meio que... Será que vai dar errado? Como é que é? Fica pior o relacionamento? Sabe? E aí eu até respondi, não, no início vai ser difícil, porque a gente vai bater de frente, e aí depois vocês vão tendo essa questão de, tem um problema ali? Então vamos resolver. Se caiu no problema, não precisa cavar mais fundo, você pode sair, entende? Perfeito, amor, perfeito. Esse exemplo que você deu também é incrível mesmo, e de fato muitas pessoas, né, acabam vendo dessa forma, né, como se fosse uma coisa, até se caiu também, irreversível também, né. Muito interessante, esse exemplo aí é muito interessante. E assim, se a pessoa pensar por um segundo, né, sobre o que às vezes a gente acaba pensando, a gente acaba criando essas regras na cabeça, né. E se a pessoa às vezes pensar por um segundo sobre isso que ela disse pra você, por exemplo, ela vai perceber que peraí, não, na verdade dá pra fazer, sabe? Dá pra conseguir sair se por acaso entrar na rotina, se por acaso o relacionamento não tiver muito bom na hora que estiver morando junto, dá pra melhorar esse relacionamento, dá pra fazer alguma coisa, né? Sim. Seria o equivalente, assim, a pessoa, se ela for ver certo, né? Seria o equivalente falar assim, não, se eu for no McDonald's, eu vou engordar e não tem jeito? Sabe? Tipo, não é isso a questão, né? Você consegue fazer alguma coisa pra... além de reverter, evitar de acontecer esse tipo de coisa, né? Muito E aquilo lá, interessante. né, é um músculo, então você vai exercitando esse músculo e você vai aprendendo a resolver os problemas. Então, essa questão de cair na rotina, por exemplo, se você não faz a mínima ideia de como começar essa questão de como ser criativo para trazer coisas novas dentro da nossa rotina, mesmo tendo essa rotina, a gente tem o 14 dias, que a gente criou para fazer o casal ali engajar de novo numa rotina que faz eles ficarem mais conectados emocionalmente, mais... Melhorar o relacionamento melhorar o mesmo, em geral. relacionamento, né? Alinhar as coisas ali de novo, realinhar, né? Porque a gente reconhece o casal, reconhece o parceiro a cada dia. Então, o 14 dias tá lá para isso também. E a partir desse exercício que você fizer, se você adquiriu o 14 dias hoje e fazer esse exercício, você vai também estar exercitando essa questão do... Falei exercício demais, né? Vai estar exercitando essa questão de resolver problemas. Porque você vai estar resolvendo um problema. E você vai ver na prática como que é resolver um problema. Como é que eu faço para ter criatividade, para melhorar o meu relacionamento. Então, se você vai fazendo essas coisas dentro da relação, você consegue meio que exercitar o músculo
de resolver o Tem problema dentro do relacionamento. um dos alunos que comentou uma coisa que interessante lá. E esse seguidor, ele falou uma coisa interessante, um aluno, aliás, né, do 14 Dias. Aham. Ele disse assim, com o 14 Dias eu consegui ver coisas que eu não enxergava no meu relacionamento e que pra mim era coisas simples, mas que pra minha parceira ela gostava demais. E aí é exatamente, acho que o 14 Dias proporciona muito isso daqui em vários exercícios, né? Sim. Essa questão da pessoa conseguir perceber coisas que na verdade eram importantes pro relacionamento, Aham. só que ela acabava não vendo. E aí, fazendo 14 dias, ela percebe isso aqui. Então, se você quiser, tá na descrição do vídeo, Que tá bom? O legal. 14 dias. É muito, muito bom. Amor, vamos pra próxima pergunta do casal que se separou. Tá, Como confiar de novo depois de ter sido traído? na relação. Olha só, vamos botar aqui os Bem 6 polêmico minutos. também. Esse é bem polêmico também aqui, né? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Se depois que a pessoa é traída, ela consegue confiar de novo, né? Consegue, ou às vezes, restabelecer o relacionamento, ou ela consegue encontrar outro relacionamento e confiar de novo, né? Porque parece uma regra, né? Às vezes. Parece assim, traiu, termina. Senão, termina. Exato. Né? Só que tem como restabelecer essa conexão e também tem como, inclusive, fazer terapia, né? A terapia ajuda muito o casal a se restabelecer depois de uma traição. Porque, como é que era mesmo, amor? O segundo maior estressor pro casal é a traição, É a traição. E, em primeiro lugar, no caso de perder o parceiro, né? Do parceiro acabar morrendo. né? Entendi. Ó, que interessante. Então, a segunda coisa, maior estressor pro casal é a traição. Olha que coisa. Sim. Então, assim, é uma coisa difícil? Extremamente difícil, né, amor? É uma Sim. coisa extremamente complicada do casal conseguir lidar. Sim. Só que é possível do casal conseguir voltar essa confiança. Porque a confiança também é bem parecida, bem semelhante com o músculo também, sabe? Tudo no relacionamento é parecido com isso. Só que E aí o casal precisa consegue. dos dois ali ativamente motivados pra melhorar aquilo, Com né? certeza, então, assim, não. Só um. a pessoa precisa ter se arrependido, né? A outra precisa estar de mente aberta. Porque, por exemplo, se essa traição vai fazer a pessoa ficar muito insegura, vai fazer a pessoa ficar extremamente ali incomodada dentro do relacionamento, talvez seja um caminho melhor terminar, né? Só que Exato. também tem como reconstruir essa confiança mesmo no Assim, se relacionamento. os dois não estão dispostos a conseguir melhorar e disposto, assim, eu digo assim, a pessoa, principalmente a pessoa que traiu, né? Não tá disposta a conseguir mudar realmente tudo ali, é provável que não vai conseguir, né? Agora, se ela estiver disposta, os dois quiserem, não é uma regra terminal ou não, né? O casal Sim. que decide se vale a pena, se faz sentido ou não pros dois. E se a pessoa, por acaso, ela terminou esse relacionamento e quer pra outro relacionamento, né? É uma coisa possível de você conseguir melhorar essa questão de você conseguir confiar na outra pessoa, né? Porque, claro que vai ser uma espécie de... É um trauma, realmente, né? Pra pessoa. Porque ela não sabia que ia acontecer isso com ela, não tinha noção que poderia acontecer isso com ela, e do nada aconteceu com uma pessoa que ela confia, né? A pessoa traiu ela. E aí vai ser uma coisa que ela vai ter dificuldade no começo, mas se trabalhada no relacionamento a confiança, e é importante... deixa claro pra outra pessoa, né? Eu fui traída, tal, eu gostaria que a gente trabalhasse melhor a confiança. E aí os dois trabalharem a confiança, é possível voltar ao normal, né? Conseguir voltar a conseguir confiar nas pessoas de novo, né? Porque Sim. não é porque, é importante também a pessoa ter isso na cabeça, né? Não é porque uma pessoa me traiu que todo mundo vai me trair, né? E é importante, extremamente importante, uma pessoa que foi traída buscar ajuda, sabe? Porque essa pessoa, ela tem também, foi dito nos estudos, que uma pessoa que é traída, ela tem sintomas de transtorno do estresse pós-traumático, que é uma coisa que acontece quando a gente tem um trauma, né, muito grande. Então, por exemplo, em desastres naturais, as pessoas têm bastante transtorno do estresse pós-traumático, e aí toda vez que elas veem, sei lá, uma chuva muito, muito forte, elas já remetem ali, nossa, aquela enchente que aconteceu e alagou minha casa. Então, é a mesma coisa com a traição também. Quando você vê, por exemplo, o Guilherme me traiu, que não acontece. Tô brincando. Que o Guilherme me traiu.
E aí eu saio do relacionamento, vou pra um outro relacionamento e essa pessoa, não sei, tá usando o mesmo perfume que o Guilherme usava. Isso vai me remeter àquelas memórias, né, do Guilherme ali, me traindo, enfim. E isso pode acontecer da pessoa também ficar com um ciúme muito grande e se desgastar totalmente, sabe? Então não é assim, o ciúme não faz o outro sofrer. Então eu tenho ciúme do Guilherme, não é ele que vai sofrer. Quem mais sofre é a pessoa que tem ciúme, Com certeza. sabe? Então é importante buscar ajuda sempre que acontece uma traição. Com certeza, né? Que é uma das coisas que as pessoas não fazem porque acham assim, não, a gente vai conseguir restabelecer a confiança juntos, só que depois fica com aquele ciúme bem enraizado mesmo. Pode né? ser que consiga, né? Pode Sim. ser que consiga, mas assim, fica mais fácil, né, do casal. O casal provavelmente vai sofrer menos se eles encontrarem Sim. uma terapia, alguma ajuda pra de fato conseguir lidar melhor com essa questão da confiança do casal, né, amor? Uhum. Com certeza. Qual que é a próxima pergunta do casal que você separou? Conseguimos, faltando 1 minuto. Foi? Se a gente dizia que se amava, por que não conseguimos ficar juntos? Olha só, tem aquela famosa amor ditado, basta. né? O amor basta, né? O amor é o bastante pra conseguir. O amor E assim, claro que dizer que ama o outro é um ótimo sinal, né? É importante dizer no relacionamento que ama outra pessoa. Só que não é um garantidor que vai dar tudo certo no relacionamento, Sim. né? Porque geralmente a maioria dos ditados, sinceramente, eu não concordo. A maioria deles é assim, ditados inventados popularmente e às vezes as pessoas utilizam como se fosse uma prova de que é verdade. Se tem um Tipo ditado. qual? Tipo, sei lá, siga seus instintos. Eu não tô conseguindo lembrar um aqui Sim. agora. Siga seus instintos. Tem algum na cabeça aí, amor? Não veio numa cabeça aqui. Enfim, agora eu fico pensando assim, Deu daquele branco negócio aqui. que tá viralizando muito, que é a mulher feminina, o homem masculino, tem que ter a energia feminina. Que não é bem um ditado isso daí, né? É mais uma coisa... É mais alguma coisa mesmo assim, né? Mas o que é importante, às vezes, a gente entender, né? É importante a gente ver aqui. Como é que você consegue dar uma filtrada um pouco nesses ditados, talvez, aqui? Só uma base, só antes de falar mais sobre a pergunta em si. Olha e pensa assim, será que isso daqui vai realmente fazer bem pro meu relacionamento? Ou faz bem para todos os relacionamentos? Faz bem pra todos os relacionamentos? Por quê? Pode funcionar pra fulano, mas quem disse que vai funcionar pra mim? Sim. Né, isso daqui. E encaixa no nosso relacionamento? Sabe, essa questão aí, tem bastante, a Letícia pontuou agora esse negócio de energia feminina, energia masculina, sabe? É uma coisa que é provável que vai dar prejuízo pro seu relacionamento. Sim. Essa que é a verdade. Se você for parar pra ver, você vai ter que se moldar em uma coisa que não é você, que não é o seu parceiro. Então, vai acabar prejudicando os dois, alguma hora ou outra, sabe? Mas bem, o tema não é esse. Outro dia a gente pode fazer um podcast sobre isso, se vocês quiserem, a gente pode fazer sobre isso daqui. Qual que era a pergunta mesmo? A gente falou que O se amor amava. basta. Se a gente dizia que se amava, por que não conseguimos ficar juntos? Não, o amor, na verdade, é porque o amor não basta, né, Não amor? basta. Só o amor em si não basta. A gente tem que Né? escolher todos os dias a pessoa, né? Tipo, Escolher não, todos os dias. não é a gente só bastar amar, né? Tipo, a gente precisa todos os dias se esforçar dentro do relacionamento pra ter uma relação que vale a pena de fato, né? Exatamente. E às vezes se esforçar no relacionamento é o quê? Dá um bom dia, dá um beijo ali, dá um abraço mais carinhoso, né? Sim. Isso aí às vezes esforçar. Esforçar não necessariamente tem que fazer uma coisa grandiosa. Não, esforçar é essa pequena coisa aí. Dar um abraço, falar alguma coisa diferente pra parceiro, tentar fazer alguma coisa diferente entre os dois. Então, às vezes pode ser essas coisas pequenas. E, às vezes, o que é, então? Só amor não basta. O que basta, então, Guilherme? O casal precisa se esforçar pra conseguir melhorar aquilo que às vezes está faltando, ou às vezes aquilo que tá bom, mas precisa trabalhar ainda, que nem a conexão do casal é uma coisa que precisa ser trabalhada constantemente, a confiança também é uma coisa que precisa ser trabalhada constantemente, a comunicação é extremamente importante o casal trabalhar. Então, essas coisas é importante o casal sempre tá trabalhando, né, amor? Sempre tá Sim. melhorando, sempre tá evoluindo, sempre tá conseguindo, principalmente se tiver com problema, mas se não tá com problema, é bom remediar, né? Você não vai esperar tá com 200 quilos para pensar em começar a emagrecer. É interessante antes disso já começar a querer melhorar. E só uma comparação bem parecida com isso que a gente falou aqui, com o negócio do músculo, seria o equivalente de falar assim, eu queria emagrecer
e eu falava que queria emagrecer. Como é que eu não emagrecer? Sabe? É verdade. Só o falar que quer emagrecer, beleza, é uma coisa importante, quer dizer que você tá com essa intenção, só que você precisa fazer as coisas, precisa se esforçar pra conseguir emagrecer, Nossa, né? perfeita essa colocação. Perfeita, né? Muito bom, Interessante. porque é isso mesmo, né? A gente não é só falar, né? Na verdade, a mudança, ela tá no agir, no comportamento, né? Então não é eu te amo. É como que eu vou te mostrar que eu te amo? Perfeito. Pelas ações, né? Uhum. Exatamente. Vamos pra Bem, próxima, então. já foi, já Deu? respondi essa. Já, com certeza aqui, ó. Faltou 1 minuto e 37 ainda aqui pra essa resposta ainda. Por que eu me sentia tão sozinha mesmo estando acompanhado? Bem, no final do relacionamento, o que acontece? Já comecei o timer aqui. No final do relacionamento, quando a gente tá quase terminando, porque a gente tá falando de casais que já terminaram o relacionamento, tá, gente? No final de um relacionamento, quem já passou por esse final de relacionamento, provavelmente percebeu, o casal, ele tá meio que desistido do relacionamento já, né? Já desistiu do relacionamento, desistiu de ter essa conexão emocional entre os dois, né? Sim. Então, o que acontece? A gente vai passando pelas fases de briga pra até terminar o relacionamento, né? Vai passando por algumas fases de briga, alguns padrões de briga, até chegar em um padrão de briga onde os dois desistiram do relacionamento. E essa desistência do relacionamento, às vezes, não necessariamente é um que rola brigas de grito um com o outro, mas às vezes rola de educação, só uma educação com o outro, só meio que assim, virou uma espécie de colega um do outro, em que não tem nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de conversa, só tem, às vezes, até colaboram um com o outro, até resolvem alguns problemas, até, sei lá, vai buscar o filho na escola, vai fazer tal coisa, só que não tem essa questão da conexão. Então parece que o casal tá sozinho. Então, no final do relacionamento parecia que o casal tava sozinho. Porque provavelmente tava mesmo. Emocionalmente tava, né, amor? Com certeza. Essa questão de por que eu me sentia tão sozinho mesmo estando acompanhado, tem muito a ver também com aqueles... Não sei se vocês já viram. Alguns homens que postam, assim, uns memes no Instagram, enfim. Que é assim, enquanto a mulher ainda tá gritando com você, agradeça. Porque quando ela começa a ficar indiferente, é porque a coisa ficou feia, né? Porque a coisa não tá boa. E então essa questão de você se sentir sozinho, talvez seja porque de fato a pessoa já não tá mais assim lutando pelo relacionamento e você vê isso ao vivo, né? Ali a cores que a pessoa tá assim já indiferente, já acontece as coisas, a pessoa tá, tá bom. Sabe? Então, essa indiferença, na verdade, indiferença é um dos sentimentos também que vejo bastante nos livros, que é um preditor bem grande pro divórcio, né? Pra pessoa se separar. Porque a indiferença, eu acho que dói muito mais do que a raiva ou a tristeza, qualquer outra coisa. Eu acho que a indiferença é uma coisa que dói muito. O casal tá indiferente no relacionamento, de fato é um problema, né? Pro casal, assim, ficar meio que ignorando uma coisa um do outro. Que isso, querendo ou não, vai virando bola de neve também, né? Pra um divórcio também. Sim. Ou ou indiferença, né? Como se fosse um desligamento, né, da pessoa, né? Se desliga da relação, né? Então, tá fazendo isso aqui? Que se dane. E assim, esse tipo de post que você citou, amor, é uma coisa assim que de fato é verdade e ruim ao mesmo tempo, esse tipo de post. Por quê? Sim. É verdade, isso realmente acontece, né? Então, assim, provavelmente quando a parceira já não comunica mais nada, não fala mais nada, não briga mais, é porque de fato o casal, se tava numa fase assim e ficou desse jeito, é provável que o casal tá terminando de fato, sabe? É importante os dois melhorarem. Acabou o esforço? Não acabou. Não. Dá para os dois melhorarem. Só que, se o casal tá só brigando e a mulher tá só gritando, tá só... ou a mulher ou o homem, né, claro. Tá só gritando, tá só falando agressivamente com outra pessoa, isso é ruim, na verdade, sabe? Claro, significa que a pessoa liga pro relacionamento. Sim, isso significa. Mas é ineficiente, né? Porque a pessoa acaba fazendo isso e isso não ajuda a conseguir melhorar o relacionamento, né? Não consegue. Então não é aquilo, ser bom. enquanto ela estiver gritando, agradeça, sabe? Não é assim pra normalizar isso tudo que tá acontecendo, porque na verdade se tá gritando é porque tem um problema ali, então não é pra você agradecer e falar, nossa, então a gente tá bem. Na verdade não, já tá mal e pode piorar pra indiferença, né? Exatamente. Mas antes disso, tem como melhorar. Inclusive, se a pessoa tá na indiferença, talvez também tenha
tem como, né, restaurar. Com certeza, Tem não. diferença É também. totalmente possível. E, inclusive, assim, quanto mais ruim o casal tá, quanto mais numa situação ruim o casal tá, mais fácil é de reerguer, de ver resultado Ver inicial. resultado. De ver resultado inicial. Então, se o casal tá nessa fase da indiferença e começa a fazer um esforcinho, ele já vai ver muito resultado. Vai falar, nossa, melhorou demais o relacionamento, Sim. né? É a mesma coisa, muito parecida. Engraçado como as coisas são bem parecidas, né? Com essa questão da obesidade, né? Se a pessoa é obesa e ela começa a fazer exercício, ela vai ver muito mais resultado com uma pessoa que tá mais ou menos Ela vai perder gordinha. muito mais quilos do que, por exemplo, se eu, que sou bem magra, fizesse uma dieta, né? Exatamente. Então, comigo poderia ser 500 gramas e com uma pessoa que é obesa, se fazer a mesma coisa que eu faria, ela perderia muito mais Perfeito, peso. amor. Vai pro próximo Vamos casal, então, que se separou pra gente poder discutir sobre o assunto que ele propôs, que perguntou. Será que a gente se perdeu porque nunca falava sobre os problemas? Esse é interessante, hein? Comecei os 6 Interessante. minutos aqui. Pode ser, né? A verdade é que assim, o casal, ele pode pode terminar por falta de conversar sobre os problemas do casal, né? Muitos casais acabam vindo perguntar pra mim assim, Guilherme, como que eu deixo de brigar com minha parceira? Como é que eu paro de brigar? Como é que eu não brigo com meu parceiro, com minha parceira? Como que eu evito brigar? Só que o seu objetivo, eu falo toda vez eu respondo isso daqui, porque eu preciso martelar isso aqui na cabeça das pessoas, porque a gente tem as vontades, às vezes, de querer parar de brigar. Você não tem que ter objetivo de querer parar de brigar. Seu objetivo não pode ser parar de brigar. Por quê? O casal precisa discutir. Né? Não precisa, vamos usar a palavra certa, né? Discutir. Precisa conversar sobre as coisas. E às vezes essas conversas vai ser mais difíceis de fazer mesmo. Então o casal tem que fazer essas conversas, né? Não evitar de fazer as conversas. Por quê? Se evita, vai ser um problema. Se evita, o que acontece? A gente começa a criar um monte de atribuições ali, expectativas no outro, e aí fica só na nossa cabeça aqui, e aí a gente começa a Perfeito. fazer um monte de coisa ali, sabe, assim, catastrofizar o relacionamento. Então, se a gente não fala sobre os problemas, acontece disso. Ah, ele não quer levar o lixo, por quê? Porque ele me odeia. Né? Então a pessoa pode levar pra esse ponto também, se acontece alguma coisa ali no relacionamento. Ah, ele nunca me dá flores. Por quê? Ah, não custava nada, é R$7 uma flor, R$4 uma rosa. Como assim ele não tá me dando? Certeza que a gente tá horrível aqui no relacionamento. Eu gosto de Então- comparar muito com uma panela de pressão, né? Só que assim, como é que é? Uma panela de pressão mágica, digamos assim. Por quê? Porque é como se colocasse uma coisa dentro da panela de pressão e essa panela de pressão vai crescendo sozinha ali, 10 vezes. Então você coloca o valor 1 e aí na panela vira 10. Como assim, Guilherme? Que nem a Letícia exemplificou aqui, coloca lá o parceiro não levar o lixo. Coloca lá, o parceiro não levou o lixo. Na panela de pressão vai fervendo isso aqui até acontecer o quê? O meu parceiro não leva o lixo, por quê? Porque ele é imprestável. Porque ele não. Por que é? Será que ele não gosta de mim? Será que ele tá fazendo de propósito aqui? Então acaba virando essa panela de pressão até o ponto de explodir. Então, se a gente ignora o problema, a gente tá colocando esse problema na panela de pressão. E essa panela de pressão mágica acaba transformando esse problema em 10 problemas. Sim. Sendo que era só um e era só resolver esse problema. Porque às vezes você chega na pessoa e fala assim: amor, por que você não leva o lixo? E a pessoa vai simplesmente falar: nossa, porque eu não tinha costume de levar o lixo. E aí você automaticamente, pera aí. Então, o problema não é que ele é desleixado, ou porque ele, sei lá, não gosta de mim, ou porque ele tá fazendo de propósito. É porque ele, às vezes, não tinha costume na casa dele de fazer isso. E pra criar um hábito é um baita de um esforço, assim como a gente gosta de martelar. Pra ir pra academia, a gente demora muito, assim, pra ter uma Exatamente. constância de fazer isso. Então, a gente também tem que ter paciência pra uma pessoa que vai fazer algo ali, sabe, assim, por mais que seja, não, mas não é aceitável uma pessoa não levar o lixo, mas ela precisa ter essa rotina, ter essa constância. E como que a gente faz pra resolver esse problema, sabe? É focar no problema, porque se você foca só na reclamação, nessas questões, na verdade não vai ajudar o outro a melhorar. Focar na solução é importante, né? Não vai ajudar o outro a melhorar e, enfim, só vai deixar o relacionamento pior. Às vezes a pessoa acaba lidando assim, a pessoa é imprestável, eu tenho que falar pra ela tem que conseguir fazer. Só que o problema é que isso aí não funciona, né? Essa que é a questão, porque se funcionar, você até vai, prejudica assim, vai ser triste pra pessoa, mas
vai. Ela vai Agora, levar, né? não, Mas- não funciona, sabe? Você chegar pra pessoa e falar assim, você deveria ter fazer isso aqui. Você é imprestável, você é tal coisa. Você não tem vergonha na sua cara? Mas, Guilherme, funciona na primeira vez aqui, eu já falei e a pessoa levou o lixo. Beleza, ela levou o lixo na primeira vez, mas isso se repetiu? É. Isso aqui vai se repetir? Porque o que você quer não é que a pessoa leve o lixo naquele dia, né? É. É que a pessoa leve o lixo todas as vezes, né? Ou a maioria das vezes, pelo menos, né? Então, Sim. o que ajuda de fato? Comunicar efetivamente, né? Conversar com a pessoa, né? Tá ali junto com a pessoa ali, conversando e tá melhorando, né? Porque a gente não aprende desse jeito, né? E, Guilherme, vai ter que ficar ensinando esse tipo de coisa? Educação positiva, É, adultos. Educação positiva para adulto. Mas, assim, Adulto também não aprende. então, adulto precisa aprender, né? A gente já nasceu pronto, já, de fato. Guilherme, Adulto também erra, na verdade, né? A gente fica, porque tem que ensinar a criança dessa forma, mas na verdade é a forma que funciona. Também não adianta chegar pra criança e falar, seu imprestável, tem que fazer esse negócio certo, né? Então, por isso que surgiu a educação positiva, né? Mas essa questão surgiu exatamente por conta da eficácia, né? Não funciona, a pessoa não muda o comportamento se a gente tem essa abordagem, na verdade. Então, isso mais funciona. agressiva, né? É, isso funciona para o ser humano, entende? Exatamente. Não é uma questão de, meu amor, você precisa levar o lixo, viu? Né? Aquela questão, né? De... Claro, tem que ser feita de uma forma efetiva, né? Sim. E assim, se funciona pra pessoa, e como a gente queria ler disse, a gente não nasce pronto, né? A gente não tá pronto pra fazer tudo na vida, né? Uhum. A gente não nasce já sabendo declarar imposto pro governo, não nasce pronto pra fazer um monte de coisa. Então, a gente tem que aprender. E assim, até as coisas básicas, às vezes não aprendeu, né? E aí vale, né? Um pouco de compaixão e de amor pela outra pessoa mesmo, passou. né? De olhar e falar assim, eu te amo, então eu vou ajudar você. Sim. Né? Vamos lá, a gente tá junto Com aqui. certeza. Né? Ter essa compaixão, ter esse amor. Porque às vezes a gente, sabe, na hora da raiva, né? A hora da raiva a gente esquece que a gente tá falando com a pessoa, né? O nosso amor ali, né? Com a pessoa que a gente ama de fato, né? Isso também vale pra filho, pra qualquer pessoa que você né? quer ensinar de Exatamente. fato, né, amor? E eu queria só falar mais uma coisinha. Fala, vai lá. Pode falar. É que já Que acabou- nos acabou o outros a time, gente tinha Tinha terminado tempo mais cedo. livre, né? Então vamos lá. Verdade. E Sobrando. falando nessas coisas de focar em fazer coisas que na verdade não funcionam, eu citei aquela hora, né, sobre ele nem me dá flores, as flores custam R$7, como assim? Isso daí eu vi num post, alguma coisa do Instagram também, que eu fico lá caçando porque eu vejo tanta coisa errada que eu fico assim, Mas aí no Rios lá eu tava vendo e tava falando assim, como é que era? Amiga, ele não te dá flores porque não quer mesmo. E aí lá a foto, de uma flor por R$7, né? Por R$7. Então assim, é barato. Ele só não te dá porque não quer. Sabe? E essa é o quê? É um pensamento que eu poderia ter, eu que tô assistindo lá, eu poderia ter e ficar com raiva do meu parceiro. E isso vai resolver o problema? A questão é, a gente ficar vendo esses posts ou se comparar na rede social vai resolver o nosso problema? Sabe? Se a gente gosta de ganhar flores, a gente não tem que ficar dando indiretas pro outro. A gente tem que comunicar de fato. Falar, flores é importante pra mim, eu acho tão bonito, né? Eu queria tanto ganhar. Eu queria que você fizesse isso com frequência, né? Não só uma vez, fiz e aí acabou. Queria que fosse com frequência. Quando você lembrar de mim, eu queria que você comprasse uma flor pra mim. E aí a pessoa, de fato, ela vai fazer por quê? Porque é algo importante pra mim. Eu mostrei a importância. E eu não fui lá e só falei, é R$7, você não me dá porque não quer, né? Sim. E aí é uma comunicação extremamente claro, hostil que ter não vai funcionar. Ter a devida paciência, né? Que nem eu disse, ter essa compaixão com a pessoa, né? Porque você vai pedir uma vez, provavelmente ela vai fazer, pode ser que ela não repita tão rápido quanto você gostaria, né? Sim. Então repetir mais vezes, falar com a pessoa, porque a gente não aprende de primeira as coisas, né? Sim. A gente precisa de mais conversas, né, amor? E eu acho que essa leveza é muito importante. Então, essa leveza de, assim, o Guilherme vai sair, aí eu lembrar ele assim, amor, faz, sei lá, 1 mês que você não me dá flores. Perfeito. Essa leveza... É um exemplo
extremamente incrível que ela deu agora. É isso daí, isso é muito uma bom. leveza, né? Que quando Muito ele bom. sai, ele fala assim, eu vou comprar então. Tipo, virou uma brincadeira nossa. É algo leve, não é aquela coisa pesada que quando você olha pro seu parceiro, você já tá com aquela cara assim, cadê? Como assim? É quando vira sabe? cobrança, né? É Quando perigoso vira até virar uma cobrança. briga, né? Até virar uma briga entre o casal. Uma coisa que era pra ser até simples, né? Até leve. Sim. E pode ser resolvida de uma forma leve, que nem você exemplificou agora perfeitamente, assim. Essa questão de você, né? Beleza, você pediu pra pessoa a primeira vez, ela fez, ou às vezes não fez, e você vai e fala de novo. Nossa, amor, faz mais de um mês que você não deu a flor, né? Nossa, isso é impressionante. Você É uma fazer isso. indireta bem carinhosa, né? Carinhosa, É. exato. Isso aí demonstra compaixão pela pessoa. Você não vai lá cobrando a pessoa, sabe? Desse jeito. Sim. Perfeito, perfeito. Esse exemplo é muito bom, realmente, amor. Agora vamos pra 10ª pergunta, Tá, que é a vamos pergunta lá. do, A última do 10º pergunta. casal que se separou. Depois de tudo isso, será que ainda vale acreditar no amor? Claro que assim, Interessante. no caso desse casal, ele provavelmente deu um contexto do que é exatamente. Ele fala com depois de tudo isso, né? Sim. Mas vamos resumir com depois de tudo isso do que a gente viu no podcast, né? Sim. Com esses 9 casais que acabaram terminando e o relacionamento acabou desgastando ao ponto de terminar. Sim. Né? Vale a pena, depois de tanta dificuldade, vale a pena depois de passar por essa questão de saber que no relacionamento vai ter ciúme, problema de comunicação, problema de pedido, problema de conexão, problema de confiança, problema de tudo isso daqui, vale a pena no final das contas? E, claro que assim, vai depender muito, o que você valoriza na sua vida, né? De fato, vai depender bastante É a disso dor aqui. que você quer escolher, né? É O problema que você quer problema escolher. que você quer escolher, né? Porque assim, Viver. se você é uma pessoa que valoriza essa questão de ter um relacionamento, de ter uma companhia do seu lado ali mesmo, assim, uma pessoa que você pode confiar mesmo do seu lado, é uma pessoa que você quer ao seu lado, que você ama do seu lado, então vale muito a pena, porque vai ter problema? Vai ter problema, mas eu, como pessoa que já passou por diversos desses problemas aqui, menos a traição, eu espero. Brincadeira. Então, eu como uma pessoa que já passou por diversos problemas no relacionamento, como todo casal já passou, claro, eu digo que assim, hoje, com certeza eu amo muito mais a Letícia do que no começo do relacionamento. Até no começo da paixão, eu diria, sabe? Eu Até também. na parte da paixão. Por quê? Porque hoje eu tenho mais confiança na Letícia, tenho mais conexão. certeza que é ele mesmo que eu vou levar pro resto da minha Mais vida. certeza, porque todo problema que a gente foi tendo, problema de ciúme, problema de comunicação, foi afirmando pra mim que, olha, ela é a pessoa certa. E não foi afirmando porque a gente resolveu lindamente, sabe? Foi afirmando porque não ficou algo ali por ficar, sabe? Tipo assim, tá com ciúme? A gente resolveu aquele problema. No começo era difícil, eu não sabia me comunicar direito, o Guilherme também não sabia. Mas depois que a gente foi aprendendo a se comunicar melhor, né, a ter essa assertividade, a gente conseguiu ter certeza de que aquele problema foi resolvido, não fica voltando várias e várias vezes, sabe? Não fica batendo martelo toda hora ali na nossa cabeça, sabe? Porque o problema foi resolvido. E o que na vida é fácil? O que na vida é fácil? E bom, né? E bom, a gente ter um diploma é extremamente difícil. A gente vai fazer provas, a gente vai ter que apresentar trabalhos, muitas coisas ali horríveis, né? Que a gente na hora pensa assim, ai, que raiva. Só que a gente só faz por quê? Porque no final a gente vai ter aquele diploma. A gente nada na vida é fácil e vai dar muito prazer, né? Só drogas, álcool, enfim. E assim, vai dar esse prazer, mas depois vai cobrar, vai ter esse prejuízo, É né? momentâneo Vai também, ter, né? tem que pensar, né? Vai ter esse prejuízo depois, né? No caso, esse tipo de coisa que você disse, droga, esse tipo de coisa, vai cobrar depois de você, isso daqui, né? Então, vai rolar de qualquer jeito. O problema vai ter. O negócio é o quê? Qual que é a ordem que você quer ter, né? Vai ter problema agora ou problema depois? Exatamente. E, assim, é exatamente por isso que eu e Letícia, pra gente resolver esses problemas todos, a gente teve que bater muito a cabeça, teve que estudar muito, teve que horas e horas de estudo, horas e horas de prática, horas e horas, de certa forma, arriscando o relacionamento. Só que por isso que a gente, inclusive, tem, né, esse podcast, inclusive porque a gente tem esse Instagram, os nossos cursos, pra poder ajudar, de fato, as pessoas a não precisar ter que bater tanto a cabeça quanto teria que bater se não tivesse a nossa ajuda, né? E no final das contas, todos esses problemas que a gente passou, todas as dificuldades na vida,
não chega nem perto do amor que eu sinto pelo Guilherme. Não chega nem certeza. perto, O assim. valor, né? O valor não Jamais. chega lá, né? Tipo assim, vamos excluir todos os problemas que você vai ter na sua vida e aí você larga o Guilherme. Não largaria. Não tem como. Não faria isso. E assim, aí que a gente vê, né, que de fato um relacionamento bom vale muito, mas muito a pena mesmo. A gente olha assim e, tipo, tem pessoas que comentam, né, bastante no nosso vídeo. Mas tem tantos problemas pra se resolverem. Olha quantos vídeos vocês fazem pra melhorar o relacionamento. Será que vale a pena mesmo a gente entrar dentro de um relacionamento? E vale. Vale, com certeza. Com certeza vale a pena, né? Principalmente com a pessoa certa, né? Com a pessoa certa. O que é a pessoa certa? A pessoa que é perfeita pra mim? Negativo, né? Não tem pessoa perfeita. Mas a pessoa que tá disposta, né, a fazer aquilo com você, né? Tá disposta a ter essa relação com você, a melhorar o seu relacionamento, trabalhar o relacionamento e fazer tudo aquilo que a gente conversou o podcast todo, né? De fato, é uma coisa que eu não trocaria, de fato, por... se falar assim, ó, você vai deixar de ter todos esses problemas aqui. Eu não trocaria. Né? Não trocaria por isso daqui, porque é uma coisa extremamente importante na vida, né? E deixa realmente... É uma das coisas, de fato, né? Já tem várias pesquisas que demonstram isso daqui, que o casal, o relacionamento é uma das coisas que faz a vida ser boa, né? Relacionamentos significativos, né? E um relacionamento com a pessoa que tá com você muitas horas por dia, né? Se é significativo, como é que não é uma coisa que vai deixar a pessoa feliz? Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito mais feliz junto com a Letícia do que se eu estivesse sozinho. Extremamente muito mais feliz com a Letícia do que se estivesse sozinho, né, amor? Sim. Né? E, bem, essas aqui foram as 10 perguntas, os 10 casais que se separaram e a gente respondeu todas, conseguimos responder todas com o tempo certo aqui. Algumas a gente passou um pouco aqui, mas gostaria Valeu de a pedir. pena. Valeu muito a pena, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, se inscreva no canal. Se você tá no Spotify, já segue aqui também e avalia também o podcast, que ajuda bastante. Comenta aí o que você achou, porque isso aqui também ajuda o YouTube a entender que, olha, esse canal é bom, recomenda mais e a gente traz mais podcast. Lembrando que o podcast sai toda sexta-feira, 6:30 da tarde, eu acho, se eu não me engano. Eu não tô lembrando aqui de cor. Sim. Você me encontra lá no Instagram também, só procurar @Guilherme Rata. E o meu é @Letícia Unimaro. Deixa Você aqui. vai lá no Instagram, tá na descrição também, se eu não me engano, mas se não tiver, só no Instagram procurar rapidinho que você encontra os dois. Se você procurar um, você já encontra o outro, porque a gente sempre tá postando vídeo junto lá, tudo bem? Então é isso, até o próximo podcast.